A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de capacitação para o Ministério Infantil. Sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Esse é mais um curso de aconselhamento para o Ministério Infantil oferecido pelo Centro de Treinamento Barak. Essa é a nossa videoaula número 3, a parte 2 dessa videoaula. Estamos estudando as crianças que nós vamos encontrar para o aconselhamento pastoral no Ministério Infantil. Dissemos na última videoaula que, embora o grupo seja muitas vezes da mesma idade, moram no mesmo lugar, as crianças têm necessidades diferentes. Então, eu e você, professor, devemos conhecer essas necessidades, conhecer esses tipos de criança para melhor ajudá-los. Nós vamos continuar falando, hoje nós vamos falar de mais 3 tipos de criança. Vamos falar sobre a criança ostentadora, vamos falar sobre a criança hiperativa e também sobre a criança com deficiência. Então nós vamos começar com a criança ostentadora. Que criança é essa, pastor? É aquela criança que ela gosta de ser o centro das atenções. Então o carro do pai, a casa onde mora, a maneira que ela se porta, as coisas que ela tem sempre são melhores do que das outras crianças. Então ela gosta de ser o centro da atenção, ela gosta sempre de estar em evidência. Então nós precisamos saber trabalhar com essa criança. Pastor, qual é a primeira coisa que eu devo saber para ajudar essa criança? A primeira coisa que eu e você devemos saber é a razão por que essa criança se comporta dessa maneira. Muitas vezes as crianças se comportam dessa maneira por causa da insegurança. Ela se sente insegura, não se sente valorizada, então essa insegurança faz ela criar esse mecanismo de defesa e ela se acha melhor do que as outras. Então nós precisamos entender. Outras vezes essa criança sente falta de atenção, às vezes no lar onde mora está sentindo a falta de atenção dos pais, às vezes ela está vivendo um momento difícil, então ela usa essa maneira de ostentação como método de defesa. Então a primeira coisa para ajudar é saber qual é a razão que essa criança que você tem se porta dessa maneira. Segunda coisa, conversar com ela de maneira franca e sincera. Então sentar com ela em particular e dizer que aquele comportamento, aquela maneira de agir não é legal, as pessoas não gostam desse tipo de comportamento. É mostrar para ela que isso pode lhe trazer dificuldade na vida adulta, na adolescência. Então, normalmente, nós vamos conversar com essa criança em particular e orientar a ela a mudar esse tipo de comportamento. Outra coisa importante, coloque limites. Muitas vezes essas crianças ela não tem limites, só ela quer falar, só ela quer fazer. Então coloque limites. Então diga para ela, olha, agora é o momento dos outros responderem, é o momento dos outros participarem. Então toda vez que for necessário chamar a atenção, converse com ela em particular, diga para ela, olha, essa maneira de agir, esse teu comportamento não foi correto. E quando você precisar também elogie, diga para ela que ela teve uma boa ação, uma boa postura. Então trabalhe essa criança com muito amor, com muito carinho, porque ela precisa da tua ajuda, ela precisa de você conselheira, ela precisa de você conselheira. Então é uma criança que está precisando de ajuda. Eu costumo dizer que muitas vezes o comportamento é uma maneira de pedir ajuda. A criança está pedindo para ser ouvida, pedindo para ser acolhida, então nós precisamos compreender. Então você vai trabalhar dessa maneira com a criança ostentadora. Você também vai ter a criança hiperativa. Sabe aquela criança que não para na aula, fica mexendo na cadeira? Muitas vezes ela cai da cadeira, muitas vezes quer beber água, quer ir no banheiro, ela não consegue ficar muito tempo fazendo uma atividade. Então esse é o tipo de criança chamado tipo hiperativo. Pastor, o que eu faço com essa criança? Primeiro, procure saber qual é a razão. Existem muitos distúrbios neurológicos que provocam esse tipo de hiperatividade. Então eu e você, professor, devemos observar. De repente essa criança está apresentando algum sinal de distúrbio neurológico. Mas pastor, eu não sou formado. Eu não tenho uma formação para dar um diagnóstico, realmente nem eu tenho essa capacidade.
Mas quando você observar que há uma necessidade, converse com a família, procure ajudar a família, encaminhar essa criança com um psicólogo, se ela precisar de um medicamento, passar por um psiquiatra, ela precisa entender por que ela se comporta dessa maneira, e muitas vezes a família não consegue compreender, não vê essa necessidade. Você, professor, você, conselheiro, que está próximo, então procure entender qual é o motivo dessa hiperatividade e, havendo necessidade, encaminhe essa criança para um especialista para que ela possa ser ajudada. Outra coisa importante, ajude ela a mudar o comportamento. Então tem aquele momento entre você e ela, chame ela para uma conversa particular, diga que a maneira que ela está se portando está atrapalhando na aula, está atrapalhando o desenvolvimento dela. Então tem essa conversa franca, essa troca franca com essa criança, isso é muito importante. Outra coisa importante, ocupe essa criança. Muitas vezes ela não vai conseguir ficar o tempo da aula todo sentada, ouvindo. Traga ela para te ajudar, para segurar um cartaz, para buscar alguma coisa que você precisa na aula. Envolva essa criança, use essa hiperatividade dela para que ela possa desenvolver no ministério com as outras crianças, que ela possa te ajudar na aula. Então traga o envolvimento, isso vai ajudar bastante essa criança. E outra coisa importante, tenha regras claras. Então converse com ela com regras claras. Olha, aqui a gente vai se portar dessa maneira. Esse comportamento, essa maneira de agir, a gente não pode ter neste lugar. Então converse, diga as regras, diga como ela deve se portar, ajude ela a se comportar, faça combinados. Olha, quando você estiver de uma maneira que está muito agitada, eu vou fazer um sinal, eu vou ter uma postura para que você entenda que eu não estou gostando daquela maneira sua de agir. Então isso vai te ajudar bastante a trabalhar com essa criança chamada hiperativa. E por fim, nós temos crianças com deficiência. Então aquelas crianças que têm deficiência, que estão no meio do grupo, às vezes estão chegando no grupo e elas têm deficiência. Quando nós falamos de deficiências, existem 3 tipos de deficiência: deficiência física, deficiência intelectual e deficiência sensorial. Então nós precisamos saber qual é o tipo da deficiência da minha criança, trabalhar com ela para que ela possa desenvolver o aprendizado de uma melhor maneira possível, muitas vezes conversando com a família, muitas vezes procurando fazer curso de especialização para trabalhar com essa criança. Então a criança com deficiência, normalmente algumas dessas crianças não são constatadas suas deficiências. Algumas têm deficiência na leitura, outras na escrita. Então, muitas vezes você vai observar aquela criança que não gosta de participar, não gosta de ler, fica muito lá isolada. Então, a gente procurar entender por que esse comportamento, se há alguma deficiência, como ajudá-lo. Outra coisa importante, trabalhe com o grupo. Então, se há uma deficiência, alguém com uma deficiência no grupo, procure fazer eles entender qual é a dificuldade do amigo, como ele pode ajudar. Então traga ao grupo esse sentido de integração, realmente de acolhimento. Não só você, professor, mas como as outras crianças trabalhar esse tipo de acolhimento. No Ministério Infantil vai ter outros tipos de criança. Talvez você vai enfrentar a situação de abuso. Então a criança que foi abusada, que vai estar no meio do grupo, se sentindo culpada, se sentindo desamparada. Então como eu vou trabalhar com essa criança? Esse tipo de criança, você vai ajudar ela a lidar com a culpa. Muitas vezes ela acha que é culpada pelo que aconteceu. Então conversar com ela, mostrar que ela é uma vítima daquela situação, trazer muito amor, muito carinho, procurar ouvi-la, porque ela precisa da tua ajuda. Então esse ministério de aconselhamento é muito importante no Ministério Infantil. Que Deus te abençoe, que você seja um instrumento de Deus na vida das suas crianças. Alguma dúvida, estamos à disposição. Meu WhatsApp 19 981 16 8012. Você que está assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, divulgue os nossos cursos. Se você ainda não fez a tua inscrição nesse curso de aconselhamento pastoral para o Ministério Infantil, entre em contato pelo WhatsApp 19 981 16 8012. Esse é o Centro de Treinamento Barak, especializado em treinamento e capacitação para o Ministério com Criança e Adolescente. Sou o tio Rogério e é muito bom ter você nesse curso. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.